Mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o recorte de imagens no QGIS. Essas imagens pode ser qualquer estrutura raster, uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, um modelo digital de terreno, né? Por exemplo, o Aster ou o modelo do ALUS. E nós vamos empregar um limite para recortar essas imagens. Tá? Um limite vetorial. Bom, o primeiro ponto é trabalhar com este limite. Então, no exemplo aqui do vídeo, nós vamos recortar uma imagem do Landsat 8, empregando o limite de uma área de uma bacia hidrográfica. Nesse caso aqui, as imagens já foram corrigidas dos sistemas de coordenada, né? Então, todas as bandas que vão ser trabalhadas, elas já estão em UTM, nesse caso aqui, Zona 23 Sul, que é a região de estudo, e o limite da área de estudo, que é o limite dessa bacia hidrográfica do Rio do Tanque, também já está em UTM, CIRCAS 2000. Então, primeiro ponto, tanto a camada raster, que será recortada, né, por exemplo, aqui a minha banda 6, quanto o limite devem estar no mesmo sistema de coordenadas. Então, abram a propriedade da imagem, lá em informação, e verifiquem se ela está no sistema de coordenada de trabalho do seu projeto. Se não tiver, reprojete essa imagem. A mesma coisa para a camada vetorial, ela tem que estar no mesmo sistema de coordenada. Nesse caso aqui, ambas estão em CIRCAS 2000, UTM, Zona 23 Sul. Então, ok. Em relação ao sistema de coordenada, ok. Outro ponto importante é que essa camada vetorial que será empregada como máscara de corte, ela não pode ter inconsistência topológica, tá? Porque as ferramentas elas não vão funcionar se houver alguma inconsistência. Nesse exemplo aqui, eu peguei uma camada que ela já contém uma inconsistência topológica. Então, se eu vier aqui nessa camada e, por exemplo, habilitar a edição e vier aqui com a ferramenta de recortar, vai dar um erro. E por que eu quero recortar essa camada? O QGIS, na hora que ele emprega a camada como máscara para recortar o raster, essa camada ela tem que estar dentro dos limites do raster. No meu caso aqui, eu tenho uma região aqui que está fora desse raster e outra região aqui que está fora. Na verdade, a minha área de estudo ela não é coberta por uma única cena do Landsat 8. Tá? Vou diminuir aqui o zoom para mostrar. Nesse caso aqui, olha, eu preciso de 3 cenas para recobrir toda a minha área de estudo. Se eu pego só aqui a órbita ponto, vou pegar só a banda 4, aqui, se eu pegar só a órbita ponto 217,073, vou apagar aqui a banda 5 e a banda 3 para não dar confusão. Se eu pegar só a órbita ponto 217,073, eu teria só essa área aqui, ó. Eu vou deixar meu limite vazado, cancelar aqui só para poder alterar a cor do limite aqui. Em propriedades, simbologia, vou escolher aqui um limite vazado. Então, essa é a minha área de estudo. Tá vendo? Então, a cena dessa órbita ponto, 217,073, ela recobre só essa região. Quando eu pego uma segunda cena, que seria a órbita, né, continuando na órbita 217, pegando o ponto aqui logo abaixo, né, que é a
e 17,074, essa aqui, tá vendo, ó? Ela vai recobrir a parte que tá faltando dessa daqui de cima. Mas ainda continua um trecho aqui da minha bacia sem recobrimento. Então, eu tenho que pegar a órbita ponto aqui do lado para eu poder pegar toda a minha área de estudo. E quando eu uso essa camada para recortar, né, eu não preciso de trabalhar com toda a imagem, toda a cena, eu vou trabalhar só com a cena dentro da minha área de estudo. Se eu empregar esse limite para recortar, vamos pegar lá a primeira cena, essa daqui. Se eu empregar esse limite para recortar essa cena, para ficar só com esse trecho aqui dentro da bacia, ele vai dar erro, porque eu tenho uma região aqui que está fora da cena, do meu limite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, dividir esse limite em 3 partes. Uma parte para recortar essa cena, outra parte para recortar a cena de baixo e outra parte para recortar a cena que vai ficar aqui do lado. Então, para eu poder recortar esse limite, eu vou deixar aqui a minha órbita ponto habilitada aqui de cima. Essa daqui, ó, porque essa é a que recobre a maior parte da minha cena. Então, eu vou trabalhar como cena principal essa, né, a 217,074, como cena principal. Eu vou empregar as outras duas cenas só para complementar essas duas áreas aqui, tá? Então, o interessante para mim seria dividir essa área aqui, deixando a área maior aqui nessa região, para recortar essa cena, uma área menorzinha para recortar essa parte aqui e uma área menorzinha para recortar essa outra parte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar essa camada vetorial do tipo polígono. Então, para editar a camada, eu vou vir aqui, vou trabalhar com essa daqui, é a mesma camada, tá, gente? Ela por cima. A mesma camada, só que não estava... para eu editar essa camada, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na ferramenta de edição, alterar edição. E aí a ferramenta que eu vou usar para recortar isso aqui é essa camada aqui, essa ferramenta aqui, quebrar feição. Então, clicando aqui em quebrar feição, onde eu quero quebrar? Eu quero quebrar nessa região aqui, ó. Tá? Para usar essa área daqui para recortar outra cena. Então, eu vou clicar ali fora, vou construir uma linha na região onde eu quero quebrar. Essa linha ela não precisa ser reta, eu posso ir seguindo algum elemento, se eu quiser, eu vou fazer reta aqui. E botão direito para finalizar. E aí, o que aconteceu? A ferramenta não funcionou. Ela deu uma mensagem ali, ó. Vou fazer de novo, só para aparecer a mensagem de novo. Tá vendo? A geometria não é válida. Repare antes de tentar dividi-la. Então, antes de cortar esse limite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir a geometria desse limite. Bom, como corrigir a geometria? Eu vou finalizar, salvar? Não, vou descartar, não fiz nada também. Não processou, né? Então, para eu verificar a geometria dessa camada, nós vamos vir em vetor, geometria, verificar a validade. Vai abrir essa janela, eu vou selecionar a camada para a qual eu quero verificar a geometria, que é essa camada que já está selecionada, ó, bacia do tanque UTM. Vou deixar aqui o método, eu vou deixar o QGIS para pegar as configurações de geometria do QGIS. E aí, de saída, eu tenho algumas camadas que o QGIS vai criar. Eu tenho uma saída válida, uma saída inválida e o erro de saída. Tá? O que seria a saída válida? Seria se a feição está toda correta, ele vai criar uma camada com essa feição válida. Saída inválida, se houver inconsistência, e erro de saída, ele vai criar uma camada de pontos onde os polígonos estão com erro. Tá?
tudo aqui, todas as 3 saídas, estão como camada temporária. Eu posso salvar em algum diretório, se eu quiser guardar essas camadas. Se eu não quiser, eu posso deixar em temporário também. Eu vou deixar em temporário para ele executar. Ele vai rodar, verificando toda a geometria da minha camada, se há alguma inconsistência nessa geometria. O que seriam essas inconsistências? O polígono. Como uma camada de polígono, eu não posso ter, ele já rodou, vou fechar. Como uma camada de polígono, eu não posso ter regiões onde eu tenho linhas cruzando, buraco dentro do polígono, tudo são inconsistências topológicas. Então, ele rodou e adicionou as 3 camadas. Saída válida, não tem nada, era para ser um polígono da cor lilás. Saída inválida, mostrando quais polígonos estão com erro, e nesse caso aqui a gente só tem um polígono, e é ele que está com erro. E aqui erro de saída, onde está o erro para esse polígono? Eu vou pedir para aproximar, aqui um pontinho aqui, eu vou dar um zoom bem na região desse ponto aqui, tá? Aparentemente não tem nada, mas na hora que a gente vai aproximando, olha o que foi feito aqui na hora que foi desenhado o polígono. Esse polígono, ele era para ter vindo reto aqui e não era para ter esse buraquinho aqui. E é por isso que o QGIS ele está retornando como inconsistência topológica, por causa desse buraco aqui. Então, nós vamos corrigir esse buraco. Eu vou desabilitar as saídas, porque, na verdade, quem é meu tema de trabalho é o limite da minha bacia. Okay? Essa região aqui, eu deixei o limite aqui em amarelo, para poder ver onde está a região aqui com o buraco. Bom, para alterar essa camada, eu tenho que habilitar a edição da camada. E eu estava com o erro aqui habilitado, então ele habilitou o erro. Vou desabilitar aqui, selecionar a camada, barra de ferramenta digitalizar, alternar edição. Vai ficar ativo. E agora eu consigo trabalhar essa camada. Existem algumas formas de corrigir esse buraco aqui. Eu vou fazer uma delas que eu acho mais simples, sem muita complicação. Camada em edição, eu vou vir aqui em adicionar polígono. O que eu quero fazer? Tampar esse buraco. Eu vou vir aqui, ó, e vou desenhar um polígono sobre esse buraquinho aqui, ó. Botão direito, ok. Eu tenho um polígono aqui. Se eu vier na tabela de atributos da minha camada, vou abrir a tabela. Eu tinha apenas um polígono, agora eu tenho 2. Eu tenho esse aqui, que é o buraquinho aqui que eu estou tampando, e aqui o restante da minha área. Eu vou usar outra ferramenta, vou primeiro selecionar, apertando a tecla Shift do teclado, selecionar as 2 linhas, para selecionar os 2 polígonos, ou então com a ferramenta de seleção, aperto Shift e clica nos 2 polígonos. Né? 2 formas de selecionar. Os 2 polígonos selecionados, eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui, da barra de ferramentas, edição avançada. Então, eu vou vir aqui nessa digitalização avançada. Mesclar. Mesclar atributos de feição. Aí eu posso escolher quem vai manter as informações, se é o primeiro, se é o último. Não é? Ok. Então, ele mesclou. Agora, eu vou vir aqui, vou salvar as minhas operações e finalizar a edição. Então, agora eu tenho a minha camada sem aquele erro topológico, ok? Bom, agora eu vou dividir a minha camada em partes. Vamos aqui o zoom. Então, edição.
e vou usar essa ferramenta aqui, que é para feições. Quero dividir nessa região aqui. Então, vou clicar aqui e aqui, botão direito, finalizar, e ele já quebrou. Vamos ver aqui na tabela de atributos, tá vendo? Tenho essa, e mais uma. Regiãozinha ali. Olha o tamanhozinho do polígono aqui. Aqui. E aqui. Bom, retornando o zoom aqui. Então, eu já dividi essa primeira parte. Eu vou limpar a seleção. E eu vou dividir agora do outro lado aqui também em outra parte. Aqui. Então, novamente, ferramenta quebrar feições. Escolho o local que eu quero quebrar. Botão direito. E ele quebrou. Bom, eu quero usar cada uma dessas partes como máscara para recortar as bandas. Então, eu vou vir agora vou selecionar uma das partes, por exemplo, essa primeira aqui, botão direito, exportar feições selecionadas. Vou dar um nome para esse arquivo, então eu vou colocar A, B e C, tá? É muito importante que nós não empreguemos espaços e caracteres especiais no nome dos arquivos, porque a gente está trabalhando com um sistema de informação geográfica que tem um gerenciador de banco de dados. Então, não empregue, tá? Sempre que quiser usar um espaço entre um nome e outro nome, use um underline. Então, aqui vai ser a primeira parte, A. Ok. Já exportou. Vou limpar a seleção, selecionar a parte do meio. Aqui. Selecionar a parte do meio da minha bacia do tanque. Eu não estava selecionando porque aqui eu estava em caixa alta com a que eu já tinha gerado. Botão direito, exportar feições selecionadas novamente. Então, agora eu tenho a seleção, vou desabilitar aqui o tanque, habilitar todas aqui. Vou desabilitar a bacia do tanque. E aqui eu tenho as três. Vou deixar tudo desabilitado a edição para não dar problema. Então eu tenho as três partes: bacia do tanque A, bacia do tanque B e bacia do tanque C. Então eu vou usar a camada bacia do tanque B para recortar essa cena. Ok? Bom, para recortar a cena, nós vamos vir em raster, extrair, e aí recortar raster pela camada de máscara. Quem que é o meu raster de entrada? Quem que eu estou querendo recortar? No nosso caso aqui, eu vou usar que já está projetado. Então, a minha cena vai ser a B4. Quem é a minha máscara? É a B.
bacia do tanque B. Sistema de coordenada de origem e de destino está opcional. O que ele vai fazer? Ele vai buscar, como as duas camadas estão no mesmo sistema de coordenada, ele vai resgatar esse sistema e a saída vai ficar no mesmo sistema de coordenada. Tá? Vou deixar da forma que está configurado aqui mesmo. E aí, parâmetros avançados seria o meu arquivo de saída. Aqui está temporário, mas eu já vou deixar lá no meu arquivo, salvo, a imagem que eu estou recortando. Vou criar uma nova pasta aqui. Eu estou recortando a cena do Landsat 8, órbita ponto 217.073, a data dessa cena 2019, 21/5, né? Eu vou colocar logo agora a banda, é a minha banda 4, eu vou colocar um R de recortar. Executar. Tarefa concluída. Bom, então ele recortou para minha área de estudo. Eu vou desabilitar os meus limites para poder mostrar. E as outras cenas. Então agora eu tenho só a minha parte central aqui dada para essa banda. Okay? Da mesma forma que eu recortei essa daqui, eu vou recortar a banda desse lado e a banda desse lado. E vou recortar para as 3 bandas que eu vou empregar para fazer uma composição colorida, por exemplo. Okay?